que tipo de apostador é você? Você define suas próprias probabilidades. Você costuma confiar nos mercados. Será que você tem a abordagem correta, mas a execução errada? Você aposta apenas por diversão. Assim como existem muitos esportes e mercados diferentes para apostar e muitos tipos diferentes de casas de apostas onde apostar, também existem muitos tipos diferentes de apostadores. As pessoas apostam de modos diferentes, por razões diferentes. Não importa em que você aposta ou por que aposta, ainda é importante saber que tipo de apostador você é. Que tipo de apostador é você? Leia para saber mais. Embora existam muitas pessoas que tentem ganhar a vida com apostas e poucas pessoas que realmente conseguem obter lucros consistentemente, também existem muitas pessoas que não estão realmente preocupadas com o retorno do investimento. Essa é uma distinção típica que as pessoas tendem a fazer entre apostadores. Há aqueles que apostam para ganhar dinheiro e aqueles que apostam por diversão. As pessoas também tendem a categorizar os apostadores como espertos, aqueles que sabem o que estão fazendo, e quadrados, aqueles que não sabem. No entanto, existem muitas subcategorias dentro desses 4 tipos clássicos de apostador. Também existem pessoas interessadas por apostas que sequer apostam, aquelas que gostam de elementos matemáticos ou psicológicos, aquelas que veem as apostas como um quebra-cabeça que desejam resolver. Apostador A. Definindo suas próprias probabilidades. Esta é a percepção clássica de um apostador. Alguém que está fazendo o que as casas de apostas fazem, mas tentando fazê-lo melhor. É uma pessoa que utiliza qualquer informação e técnica relevante para produzir uma reflexão precisa da probabilidade do resultado de um evento. A esperança para este apostador é que as probabilidades produzidas por ele sejam mais precisas do que as da casa de apostas. Esse tipo de apostador nem precisa analisar as probabilidades oferecidas por uma casa de apostas para calcular seus próprios resultados. Em vez disso, eles contarão com um modelo ou abordagem aprimorada e testada ao longo do tempo para garantir que o investimento vale a pena. Essa forma de operar produzirá seu próprio conjunto de probabilidades, que podem ser comparadas com as probabilidades disponíveis. Quando o apostador tem uma probabilidade implícita, mais alta, para um determinado evento em comparação com a casa de apostas é quando ele tem uma vantagem, uma aposta que vale a pena fazer. O uso dessa abordagem para apostar exige um alto nível de habilidade, um conjunto específico de conhecimentos, além de muita determinação e paciência para alcançar os resultados desejados. É possível obter sucesso em vários esportes e mercados diferentes ao modelar seus próprios resultados. No entanto, os apostadores que se enquadram nessa categoria geralmente se especializam em esportes ou mercados específicos. Uma vez que é tão difícil obter sucesso, é melhor se concentrar em explorar apenas uma parte da oferta das casas de apostas. Este tipo de apostador teve que evoluir e se desenvolver junto com a indústria de apostas. À medida que o mercado se tornou mais sofisticado, a abordagem tradicional do tipo handicapper deixou de ser tão comum como era antes. Para competir com as casas de apostas e outros apostadores, o uso e o acesso a dados tornaram-se imperativos nas apostas modernas. Muitos dos exemplos acima mencionam os apostadores em um contexto específico, mas é claro que, como em outros tipos de apostadores, eles podem se agrupar e encarar as apostas como um esforço coletivo. Esse esforço poderia ser desde o simples compartilhamento de informações e a criação de redes como uma comunidade, até a criação de um sindicato com fundos comuns e responsabilidades designadas. Apostador B. A ideia acerta com uma má execução. Este é um segmento de apostadores ao qual uma grande parte das pessoas da categoria não está ciente de pertencer. Eles tendem a pensar que são mais parecidos com o tipo de apostador mencionado acima. Essa é uma posição perigosa, porque as pessoas pensam que estão fazendo a coisa certa e têm azar quando perdem, ou não percebem que tiveram sorte quando venceram. Como o tipo de apostador acima, pessoas desse grupo usam dados e podem até modelar probabilidades de resultados diferentes para um determinado evento e serem capazes de calcular margens percebidas.
No entanto, elas costumam falhar na quantidade de informações consideradas em seus cálculos, o tipo de informação considerada e quanto tempo é investido na comprovação desses cálculos. É provável que este tipo de apostador aspire se tornar profissional, mas, infelizmente, com esse tipo de abordagem, é improvável que isso aconteça. Seja seguindo as tendências históricas do handicap na NFL ou usando a média de gols da liga e da equipe para tentar prever os resultados acima/abaixo em uma partida de futebol. Esse é o tipo de apostador que usa de análise de nível básica antes de fazer uma aposta. As casas de apostas investem enormes quantias de dinheiro em funcionários e tecnologia para ajudar a definir e gerenciar as probabilidades que eles oferecem. Existem também milhares e milhares de apostadores no mercado, com acesso a grandes conjuntos de dados e níveis especializados de habilidade e experiência em modelagem preditiva. Todos eles também estão sendo alimentados pelas probabilidades das casas de apostas. Pensar que você pode identificar ineficiências no mercado e derrotar outros apostadores na busca por essas oportunidades enquanto investe apenas uma fração do tempo e da energia que eles dedicam sugere que você não tem um entendimento completo de como as apostas funcionam e o que é necessário para vencer. Apostador C. Usando o mercado a seu favor. É um mito comum que você precisa de conhecimento especializado sobre um esporte para ganhar dinheiro com apostas. Uma história clássica usada como referência para apoiar essa afirmação é a de um comerciante que ganhou dinheiro negociando madeira verde, pensando que era madeira pintada de verde, quando, na verdade, esse era um termo que se referia a árvores recém-cortadas. Daí o termo falácia da madeira verde cunhado por Nicholas Nassim Taleb em seu livro Antifrágil. A noção de que o conhecimento sobre um esporte não é um pré-requisito para o sucesso das apostas costuma dividir os apostadores. Uma razão provável para isso é o fato de que alguns precisam conhecer o esporte por causa da forma como lidam com as apostas, enquanto outros podem confiar no mercado para fornecer a maior parte das informações necessárias. Este tipo de apostador acredita que as casas de apostas são capazes de produzir linhas eficientes e farão uma análise retroativa a partir daí. Eles não tentam competir com as casas de apostas em termos de cálculo de probabilidade de resultados nos mercados populares. Isso ocorre porque eles sabem que a casa de apostas investiu recursos consideráveis e tem um fluxo constante de informações na forma de apostas para ajudar a refinar esses cálculos nos mercados tradicionais nos principais esportes. Em vez disso, esse tipo de apostador pegará as linhas de uma casa de apostas eficiente e as estudará até encontrar ineficiências nos números de outras casas de apostas, o que geralmente resulta em banimento ou restrição. Como alternativa, eles analisarão os mercados alternativos ou de derivativos na mesma casa de apostas que se correlacionam com os mercados eficientes, cuja probabilidade não coincide como deveria. Um exemplo de aposta que esse tipo de apostador pode fazer é usar a probabilidade de haver mais de certo número de pontos em um jogo da NBA a partir da linha estabelecida pela casa de apostas, mas apostando no total do segundo quarto. Nenhum conhecimento de equipes ou jogadores participantes é necessário. A única informação necessária é a linha eficiente da casa de apostas para o total do jogo e dados adicionais, por exemplo, a distribuição de pontos nos 4 quartos de um jogo da NBA para saber se os mercados para o total de um quarto individual se correlacionam como deveria. Caso contrário, essa será uma aposta de valor disponível para esse tipo de apostador. Apostador D. Tudo pela diversão. O objetivo de muitas pessoas é ganhar dinheiro com apostas. Para algumas pessoas, porém, os ganhos potenciais não são tudo. Isso não quer dizer que esse tipo de apostador não aprecie a emoção de uma vitória em potencial ou sinta a dor de uma perda. De fato, essas emoções ainda fazem parte do motivo pelo qual apostam. Eles jogam pela emoção, para se envolver com o evento e colocarem algo de si no jogo. Este tipo de apostador pode saber que o sucesso de suas apostas é improvável, dado o pouco que pensam nas apostas que fazem. Eles também podem ter pouco conhecimento sobre probabilidades e superestimar suas chances de ganhar, mas não estão muito preocupados com uma possível recompensa financeira.
Quando apostas são feitas por diversão, elas geralmente são feitas para acrescentar uma camada adicional de emoção à sua experiência como espectadores de um esporte. Pode se tratar de uma aposta direta no vencedor da partida, uma aposta múltipla cobrindo jogos diferentes ao longo do dia, ou uma aposta baseada em um jogador específico que esteja competindo. O valor da aposta não é o que define um apostador recreativo. Ele pode investir 50 centavos, R$ 5 ou R$ 5.000, isso depende do valor que tiver disponível. É provável que esse tipo de apostador não procure as margens mais baixas para obter o melhor valor possível. Eles podem ser leais a uma casa de apostas por causa da marca e da experiência geral de apostas, incluindo a interação com o site e o atendimento ao cliente. Lições importantes para qualquer tipo de apostador. Pode ser perigoso pensar que você é um tipo de apostador, quando na verdade é outro. Também é importante observar que, não importa que tipo de apostador você seja, é essencial gerenciar seu dinheiro corretamente. Você pode fazer isso ao usar uma estratégia de apostas para otimizar sua banca se estiver apostando para ganhar a vida, ou simplesmente garantir que não gaste além do seu limite e aposte apenas o que pode pagar. Também está claro que a indústria moderna de apostas não é composta apenas por apostadores e casas de apostas. Neste momento, mais do que nunca, existem inúmeros informantes ou agenciadores oferecendo suas escolhas como um serviço para obter ganhos financeiros. Embora uma pessoa que aposte com seriedade saiba que há pouco valor nesses serviços, e que alguém que escolha fazer isso raramente gastará mais dinheiro para ter menos diversão, há muitas pessoas que farão uso desses serviços. Embora seja injusto dizer que nunca vale a pena investir nas seleções fornecidas por informantes e agenciadores, pode haver algumas exceções à regra. Como princípio geral, esse é um investimento que não faz sentido. É tão difícil derrotar o mercado que seria contraproducente trabalhar tanto para encontrar uma vantagem apenas para compartilhar esse segredo com outras pessoas, por uma taxa que poderia ser ganha apostando nas próprias seleções. Existem milhões de pessoas apostando em todo o mundo, e seria ingênuo pensar que cada uma delas se encaixa perfeitamente em uma dessas 4 categorias. O mais provável é que os apostadores estejam mais alinhados a uma dessas categorias do que as outras e talvez apresentem uma tendência a se encaixar em uma ou duas das outras categorias de tempos em tempos. Postar esse artigo tem como objetivo divulgar e procurar ajudar os apostadores com esse grande ensinamento. Todo o crédito é de seu criador, a quem agradecemos o trabalho primoroso. Autor Benjamin Cronin.